Olá pessoal, vamos continuar com a disciplina de gestão de águas pluviais, ainda falando sobre conceitos básicos de hidrologia. Hoje vamos para a quarta e última parte, ainda falando sobre os conceitos fundamentais da hidrologia para a gestão de águas pluviais e a drenagem urbana. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o escoamento superficial, que vai ser o ponto mais importante da nossa disciplina. O escoamento superficial, também denominado de runoff, como nós vimos nos vídeos anteriores. Antes de entrar nos conceitos técnicos do escoamento superficial, é interessante nós falarmos sobre quais são os principais fatores que influenciam o escoamento superficial, principalmente fatores climáticos. Quanto mais chuva, quanto mais precipitação tiver na região, maior vai ser o volume de escoamento superficial. Questões do formato da bacia que nós vimos no vídeo anterior, a forma da bacia vai interferir no tipo e na concentração de águas em determinados pontos da bacia. O uso do solo, se o solo está mais impermeabilizado, seja por concreto ou por pavimento, como a gente está vendo nas fotos aqui, menor infiltração e, consequentemente, maior será o escoamento superficial. A área de drenagem também, quanto maior a área de drenagem da bacia, maior a quantidade de água que vai ser drenada para o curso d'água. E também vai depender das condições hidráulicas da bacia. Como são esses rios, eles são sinuosos, eles são mais alongados, isso vai determinar também como vai se processar o escoamento superficial dentro nos limites dessa bacia. Antes da gente falar do escoamento, como que nós vamos medir o escoamento, a grandeza que nós vamos mais utilizar durante o nosso curso vai ser a vazão, também chamada em muitos projetos e em muitos cursos como descarga superficial, utilizando a variável Q para designar a vazão, que nada mais é essa vazão do que uma quantidade de água que passa em uma determinada seção por tempo, exemplificado aqui pela figura. Quanto maior for o volume de água por essa mesma seção, quer dizer que está passando mais água ali por essa seção, ou seja, a vazão será maior. Geralmente, para a hidrologia e, consequentemente, a drenagem urbana e gestão de águas pluviais, nós utilizamos aí a vazão em metros cúbicos por segundo, quando é um rio, um curso d'água de maior volume, e em litros por segundo, quando é um curso d'água menor, de menor capacidade. Como que nós medimos essas vazões? Nós medimos por meio de medições reais em campo, e aí nós podemos utilizar um instrumento muito comum, que é o molinete, que é um instrumento que é uma haste com uma hélice. E aí, quanto maior for a velocidade do curso d'água, essa hélice vai girar mais rápido, e aí nós vamos ter a determinação da velocidade pelo equipamento. E aí nós vamos ter a velocidade e a dimensão, a largura e profundidade, nós podemos determinar in situ, como está sendo feito aqui, por meio de uma fita métrica comum, tá certo? Então aqui, determina a velocidade pelo molinete, por exemplo, ou por outro método, e determino a seção do curso d'água, profundidade e largura, por meio de uma fita métrica ou de uma régua. Como que é feita a medição de vazão em tempo real? Geralmente nós usamos os postos fluviométricos, através das réguas liminimétricas, ou seja, a gente coloca várias réguas em uma determinada seção do curso d'água, e aí nós sabemos que à medida que essa régua ela é preenchida, que a água vai subindo, nós temos um aumento da vazão do curso d'água naquele momento. Então é uma forma mais simples e mais rápida de verificar que a vazão está aumentando, e que vai ser muito importante em chuvas de grande intensidade em curtos intervalos de tempo. Bom, passando aqui agora, nós vamos falar do coeficiente de escoamento superficial, o runoff, que é o que nós mais vamos utilizar para mensurar o escoamento superficial e para os projetos de drenagem urbana. Bom, professor, o que vem a ser esse escoamento superficial ou runoff? Ele é simplesmente definido como
né, o volume de água escoado superficialmente, né, uma razão entre o volume de água escoado superficialmente e o volume total de água precipitado, ou seja, a quantidade de água que vira enxurrada sobre a quantidade total que choveu. O que eu quero dizer com isso? Se a água não infiltrar no terreno, né, vamos pensar em terreno 100% impermeabilizado, toda chuva vai virar escoamento superficial. Então, o coeficiente será o quê? Igual a 1. Se toda a água, né, de chuva infiltrar, o coeficiente, né, se toda a água de chuva infiltrar, não vai ter escoamento superficial e o coeficiente será 0. O que eu quero dizer para isso? Que o coeficiente, né, de runoff ele vai variar de 0 a 1. Quanto mais próximo de 0, menor, né, vai ser o escoamento superficial e vai ter mais infiltração. Quanto mais próximo de 1, maior é o volume de água, maior a enxurrada, né, o volume de água que está escoando pela superfície. Em prática, o que isso quer dizer? Quanto mais urbanizada, mais impermeabilizada a bacia, maior será o coeficiente de escoamento superficial. Nós podemos calcular o coeficiente de escoamento superficial para uma única chuva. Então, deu uma chuva de 10 minutos, eu posso calcular esse coeficiente para essa única chuva. Como eu posso calcular para um período de várias chuvas, né? E aí, quem vai escolher é quem está fazendo o projeto. Bom, e ainda se a gente conhece o coeficiente C, né, o runoff de uma bacia, a gente pode determinar qual vai ser o volume total escoado para outras precipitações. Olha que interessante. Se a gente determinar o coeficiente de escoamento superficial, né, o runoff, eu posso determinar o quanto vai ser escoado superficialmente para qualquer chuva. Então vejam a importância que esse coeficiente tem e nós iremos utilizar ele várias vezes ao longo dessa disciplina. Bom, além do coeficiente de runoff, né, uma coisa extremamente, uma ferramenta muito importante para a hidrologia e para a gestão de águas pluviais é o hidrograma, né, também chamado por alguns livros e autores de hidrógrafa, que é nada mais que uma representação gráfica da vazão, né, ao longo do tempo em um curso d'água. Então, o que acontece aqui? Eu consigo registrar a variação da água na bacia por meio de um gráfico, né? E já eu mostro ele para vocês, porém eu preciso fazer algumas considerações no primeiro momento. Primeiro, esse hidrograma ele vai contemplar o escoamento superficial, que vai ocorrer, né, como o próprio nome diz, na superfície, e aquele logo abaixo da superfície, né, nas camadas mais superficiais de solo, que é o escoamento subsuperficial. Ele contempla também o escoamento subterrâneo, escoamento das águas subterrâneas. E ele consegue ainda computar o escoamento mesmo depois da chuva ter terminado. Então, vejam o nível de informações que nós vamos ter com esse gráfico. Vou explicar para vocês aqui como que funciona, né? Nós estamos vendo aqui este gráfico, né? Vou desenhar ele para vocês aqui. Esse primeiro trecho aqui é o início do nosso hidrograma, tá? Mas antes de vir para ele, vamos para a parte de cima do hidrograma, que a gente tem o hietograma. O que um hietograma faz? Ele está simplesmente nos mostrando como que foi a chuva ao longo do tempo. Então aqui nós temos a precipitação, né, com um gráfico de eixo invertido, ou seja, aqui para baixo quer dizer que a chuva está aumentando, e aqui temos a distribuição dela no tempo. Na prática quer dizer que a chuva começou aqui nesse ponto T0, foi aumentando, a partir daqui ela diminuiu e terminou nesse instante de tempo aqui. Então, essa é a primeira informação que nós precisamos analisar. Agora, vamos ver o seguinte. Primeiro ponto aqui, né, do hidrograma. Vejam que há escoamento superficial, há runoff, mesmo sem chuva. Isso é possível, professor? Sim. Os rios continuam escoando água mesmo sem chuva. Então, há escoamento superficial.
E veja que ele decai de forma bem suave. Aqui ó, nós estamos na mesma escala de tempo. Vejam que teve o início da chuva aqui no instante T0, representado aqui ó, no instante T0. Teve o início da chuva. E aí vocês vão me perguntar, tá professor, mas por que a vazão não aumentou com o início da chuva? Bom, porque primeiro a chuva vai fazer o que? Ela vai infiltrar, vai molhar o solo e só haverá escoamento superficial a partir do momento em que o solo estiver encharcado ou, em termos técnicos, saturado com água. Então vejam que a chuva iniciou, não necessariamente nós temos escoamento superficial. Então demora um pouquinho até nós chegarmos nesse ponto A que vocês estão vendo aqui, que é onde a vazão começa a subir. O que esse ponto A significa, pessoal? Significa que há aqui nesse ponto o aparecimento do escoamento superficial. Até aqui a água infiltrou no solo, encharcou. A partir daqui a água já começou a escoar superficialmente, porque não há mais capacidade, né? A capacidade de filtração do solo está no máximo e não consegue mais drenar a quantidade de água excedente. E a partir daí ela vai, né, o escoamento superficial vai subir, vai subir, vai subir. Veja que a precipitação também vai aumentando, até que este valor vai chegar em um valor máximo, que é o pico do hidrograma. E vejam que o pico do hidrograma ele vem um pouquinho depois da chuva ter cessado. Tá? Isso acontece realmente na prática. O que é o pico do hidrograma? É o valor máximo. Então a chuva terminou, o hidrograma chegou no valor máximo de escoamento superficial. A partir daí, gente, o que vai acontecer? Vai acontecer o que? A chuva acabou o escoamento superficial? Não, ainda tem enxurrada nas ruas, a água ainda vai demorar um pouquinho para chegar no curso d'água. Então, a partir daí, ocorre, né, continua o escoamento superficial, só que ele vai diminuindo, né, ele vai reduzindo aqui. Até um ponto, vejam que no gráfico aqui não ficou bem explicitado, mas quando ocorre, né, essa variação de inclinação, vejam que é uma descida bem suave. Quando ocorre a variação de inclinação, nós temos um outro ponto característico, que é o ponto I. E o que ele nos indica, esse ponto I? Ele nos indica que a partir deste momento, eu não tenho mais escoamento superficial. Bom, e a quem se refere então essa parte do escoamento superficial que vai depois? Esse aqui é o escoamento subterrâneo, né? O que aconteceu? A água infiltrou lá no início, recarregou o lençol, o nível do lençol subiu, né? O nível do lençol freático ele subiu, e quando o solo ficou saturado, né, ocorreu o escoamento máximo aqui até o pico do hidrograma. No ponto I, né, cessou, terminou o escoamento superficial, e nós temos a partir daí então apenas o escoamento subterrâneo. E aí nós conseguimos separar aqui essa linha pontilhada, ela está fazendo a diferença entre o escoamento superficial e subterrâneo. Acima da linha pontilhada, essa área aqui é o escoamento superficial, e abaixo da linha pontilhada nós temos o escoamento subterrâneo. Na prática, como que eu posso determinar o volume escoado superficialmente? Eu posso determinar, né, com a área aqui entre, né, a curva, o ponto máximo, né, nós temos o hidrograma aqui, o ponto máximo, e a linha que separa aqui onde começou e onde terminou, essa área dessa figura que nós podemos calcular por fórmula de integral, nós calculamos aí o volume de água escoado. Com o volume de água escoado, né, o volume de água superficial e o volume total precipitado, nós temos o nosso coeficiente de Runoff, né, o coeficiente de escoamento superficial. Então vejam que esse hidrograma ele é extremamente importante. A gente consegue ver a chuva, consegue ver o tempo de resposta, né, que a gente chama de tempo de retardo, que é onde a bacia
em que quanto tempo começa o escoamento superficial, conseguimos ver o máximo, o pico para uma determinada chuva, conseguimos ver quando o escoamento superficial vai terminar e conseguimos ver também a quantidade, o volume escoado superficialmente. Esse gráfico nós vamos ver ele várias vezes ao longo do curso. Nós podemos fazer ele, como eu falei aqui, para uma precipitação ou para várias precipitações. Então, em resumo, nosso vídeo de hoje foi para conhecer essa ferramenta extremamente importante que é o hidrograma. Dúvidas, deixem comentário lá no fórum, mandem e-mail, mandem no grupo, estou à disposição para o que for necessário. Nos próximos vídeos nós já vamos falar dos aspectos importantes para a drenagem urbana e gestão de águas pluviais, já específicos, ok? Então, no mais, eu agradeço a você por ter assistido esse vídeo até aqui e um abraço a todos.